quando uma mulher ama um homem, ela sabe que ama aquele homem, mas não consegue dizer sim para viver a sua vida com ele, para se sentir que é feliz com aquele homem. Então, hoje eu trago-vos este caso desta mulher que tem dificuldade em dizer que sim, eu quero continuar com este homem. Há momentos em que sim, que eu amo-te e quero continuar, e há outros momentos em que ela diz que não pode ser, não faz sentido, eu se calhar não sou a pessoa certa. Ok, então vamos analisar este caso hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Cristina Constantino, eu sou hipnoterapeuta sistémica e trago-vos aqui nestes vídeos, trago-vos a análise de alguns casos que têm passado pelo meu gabinete. Então, quero-vos trazer então, retomando aqui esta história desta senhora, desta mulher, que ela sabe dentro dela que ela ama aquele homem. Só que olhar para aquele homem e trazer-vos aqui outro dado, é já uma mulher com 50 anos, portanto é uma mulher que já teve outro relacionamento, mas que não tem a ver com o que ela sente hoje. Portanto, o que ela define é que sente o que não sentia antes. Então, ela sabe que ama aquele homem, mas o que é que leva esta mulher a dizer que sim, mas dizer que não, que talvez não seja a pessoa certa? Ou seja, que ela não é a pessoa certa para ele. Porque é que há este receio da parte dela em avançar com este relacionamento? Então, é importante olharmos e ajudarmos aqui um pouco esta mulher a refletir com aquilo que é a sua história. Então, é importante perceber qual é a sua história, o que é que vivenciou com o seu pai, com a sua mãe, e também qual é a informação que vem de trás, qual é a informação que vem das mulheres da sua família. Como é que as mulheres da sua família olhavam para um relacionamento, para um casamento? Como é que as mulheres da sua família, o que é que elas pensavam no homem? O que é que elas acreditavam que era um homem bom, um homem que não era bom? Ou o que é que era um homem para casar, o que é que não era um homem para casar? Então é importante fazer esta reflexão e perceber o que é que vem de trás, qual é que é a informação, que história, e também que histórias é que existiram com estas mulheres. Foram mulheres que vivenciaram relacionamentos em que elas se entregaram a esse amor e que depois sentiram alguma desilusão, alguma frustração, ou porque foram traídas, ou porque foram abandonadas, ou porque foram rejeitadas. O que é que está por trás dessas dores emocionais? Não é? O que é que reflete? O que é que foi ficando na história dessas mulheres e que chegou até esta mulher desde criança? Por outro lado, também, como é que é a relação desta mulher com a sua mãe? Qual é que informação, que existe alguma relação de dependência emocional com esta mãe? Isto é, esta mulher toma as suas decisões para a sua vida ou está dependente de algum critério que a mãe foi definindo e que ela tem dificuldade em perceber e ao distanciar-se de determinados conceitos que foram definidos pela mãe, mesmo que ela hoje sinta que não faz sentido à sua vida, mas tem alguma dificuldade em se distanciar desses conceitos, dessas crenças, desses pressupostos de vida que a mãe foi definindo. E qual era a relação com o pai? Como é que é a relação com o pai? Porque também muitas vezes na relação com o pai, na relação com o sexo oposto, a relação emocional também define muito aquilo que vai ser o relacionamento da mulher com o homem, no relacionamento que possa ter posterior. Porque houve aprendizagens emocionais e mentais. Então é importante que esta mulher possa fazer esta reflexão, esta análise de o que é que conta a minha história.
E o que é que me contaram toda a minha vida sobre o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um casamento, não é? O que é os filhos, o que é a vida, o que é tantas vezes que se ouve, não é, nas crenças das mulheres em que se diz que os homens não são de confiança, os homens são todos iguais. O que é isto? O que é que isto quer dizer? O que é isto de os homens são todos iguais? Alguém que disse que de alguma forma foi conhecendo alguém na família que também achava que, ou porque ela também sentiu esta dor, ou passou por uma determinada situação que foi parecida com a mãe, ou que foi parecida com outra mulher, começou a generalizar que os homens são todos iguais. Será que os homens são todos iguais? Será que as mulheres são todas iguais? Então, num primeiro momento é importante perceber que histórias é que eu ainda conto na minha mente. Que informação é que surge, que pensamentos é que surgem na minha mente quando eu me relaciono com um homem, quando eu me relaciono, quando eu me permito, ou seja, perceber também se eu me permito amar aquela pessoa, não me estou a permitir amar aquela pessoa. Porquê? O que é que surge? Que medos é que surgem? Inseguranças? O que é que surge? O que é que está por trás de agora sim, eu quero, eu amo, ou não, é melhor não? Então, é importante perceber até que ponto é que eu me permito sentir feliz. É importante que esta mulher perceba que está a dar-se permissão para se sentir feliz, sente que de alguma forma merece ser feliz. Se não, se a resposta é não a cada uma destas perguntas, é importante perceber se eu não me sinto merecedora, o que é que está por trás de eu não me sentir merecedora? Que informação é que surge em mim? O que é que eu acreditei sobre mim própria é que não ser merecedora de ser feliz? Muitas vezes o não se sentir merecedora esconde uma culpa. Que culpa é que pode estar por trás? Que culpa? Às vezes os jovens sentem-se culpados porque os pais não tiveram um relacionamento feliz. Então, é quase como se dissessem na sua mente que, para si próprios, que como é que eu posso ser feliz se a minha mãe não foi feliz? Okay? E isto passa-se com jovens. Claro que estamos a falar de uma mulher de 50 anos, estamos a falar de uma mulher que já tem uma série de experiência emocional de vida. Mas é tão importante percebermos isto, é que não tem a ver com a idade, pois não. Tem a ver com aquilo que nós ainda alimentamos dentro de nós. Com aquilo que de alguma forma nós ainda queremos e continuamos a acreditar que é a verdade na nossa vida. Que é verdade no nosso pensamento. Então é um momento de olhar e perceber que se eu não estou a fazer a vida ou a ter a vida que eu gostaria, é porque alguma coisa eu ainda continuo a acreditar que já não se está adequado àquilo que é o modelo de vida que eu quero vivenciar. E perceber isso se eu não me permito, até que ponto é que eu estou à espera de ter uma aprovação? De quem? De quem é que eu sinto que tem que ter aprovação para poder se sentir feliz, para poder avançar na vida e me sentir feliz? Então, são estas questões, fazer estas perguntas, esta reflexão interior que é preciso, né, este exemplo deste caso, esta mulher refletir dentro e perceber. E eu arrisco aqui um pouquinho mais ainda, trazer uma outra pergunta dentro para ajudar. Muitas vezes é importante nós trazermos perguntas que parece que são meio descabidas para nos ajudar a reposicionar a nossa informação mental e emocional, que é até que ponto é que eu permito que exista outro homem na minha vida além do meu pai? Esta é uma pergunta importante para uma mulher fazer,
Porque estamos a falar de uma história e a psicologia explica todo esta evolução emocional e de relacionamento na criança. E entre os 3 e os 5 anos começa a existir uma fase na criança em que a criança começa a perceber que já não é só ela e a mãe, que é ela e o pai, e que a mãe tem um relacionamento com o pai. A partir daí, desse momento, é o momento em que a criança começa a ter esta relação emocional também com o pai. Começa a conhecer, como diz, como é abordado na psicologia, toda esta triangulação emocional, desta relação entre o pai, a mãe e a criança, ou seja, quando a criança se percebe que afinal a mãe tem outra pessoa, que não tem só a ela, portanto, e que a mãe ama o pai e que o pai ama a mãe. Portanto, então o que é que eu quero dizer com isto? Esta é a nossa história, é a história de todos. E da forma como nós lidamos com isso, da forma como a própria família lidou com todas essas questões. E porquê é que eu trago isto? Porque muitas vezes existem pessoas que têm alguma imaturidade emocional, mesmo sendo pai e mãe, e que nesses momentos em que a criança começa a dizer eu amo muito o meu pai, que a menina começa a dizer eu amo muito o meu pai, quero casar com o pai, tudo isso, ou seja, é importante que o pai tenha uma atitude adulta de perceber que sim, eu também te amo muito, também gosto muito de ti, mas olha, eu sou marido também, então eu e a mãe, amamos-nos muito. E o que é que acontece algumas vezes? Acontece que às vezes as pessoas têm questões emocionais ainda por resolver e sentem que, se por qualquer motivo ou porque o relacionamento entre o pai e a mãe não estão tão bem, aquela criança fica muitas vezes no meio daquele, quase como uma disputa emocional, não é? Entre um e outro. E muitas vezes um comportamento que um pai possa ter de olha, pois, gosto muito de ti, não gosto da mãe, porque a mãe foi isto, a mãe foi aquilo. Parece que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que traz informação à criança e que vai trazendo um elemento, mesmo com o crescimento, vai trazendo um elemento de uma dependência emocional grande com aquele pai. Porque é como se existisse uma informação, uma dependência de que aquela criança, sim, eu vou fazer algo para que o meu pai continue a gostar de mim. Ou seja, se ela não descobre como se alimentar do seu amor próprio em adulta e continuar a manter um elemento de ligação muito grande, por exemplo, a esse pai, estou a pegar neste exemplo do pai, é uma mulher que, com alguma dificuldade, pode ter um relacionamento com outro homem, porque uma parte dela ficou presa atrás nesse relacionamento emocional com o pai. Então é mais uma informação de uma reflexão que essa mulher, neste caso que eu estou a dizer, que é uma reflexão importantíssima a trazer, porque muitas vezes esta questão emocional, esta dependência emocional vem muito daquele pai ou daquela mãe, mas estamos a pegar no exemplo do pai que, ou porque o relacionamento não está tão bem com a sua esposa, em que aquele amor que sente com a filha é uma compensação, no sentido de sentir-se amado, sentir-se visto e alimenta essa dependência emocional. E muitas vezes até com características de vítima, não é? E nós vimos algumas mulheres que continuam na sua vida, não, mas eu tenho que fazer isto porque o meu pai agora está doente, porque o meu pai agora está a precisar disto, eu tenho que lá ir fazer isto, porque o meu pai, porque a minha mãe depois não consegue fazer isto, tem que ser eu que vou resolver isto, o meu pai tem que ser... Porquê? Não é? Porquê? É importante fazer este questionamento, porquê? Ou porquê que, por exemplo, a rapariga se sente que tinha a obrigação de ajudar o pai a fazer alguma coisa e se não o fez, ficou com muita culpa, porque na verdade
ela precisou de dar prioridade à sua vida, dar prioridade ao seu casamento, dar prioridade às vivências da sua família, da família que construiu. E muitas vezes esse pai continua no, ok, não me vieste ver, olha, ou porque não fizeste aquilo, ou porque... Como se ela continuasse a ser aquela menina do pai que era antes de ter casado, por exemplo, não é? Como há muitos casos assim. Portanto, estou-vos a trazer esta abordagem para trazer aqui um pouco esta informação, como é importante refletir. É importante refletir que se eu estou com alguma dificuldade no meu relacionamento atual ou em decidir por um relacionamento duradouro, o que é que me está a impedir? O que é em mim eu continuo a depender emocionalmente ou que me está a prender emocionalmente atrás, que não me está a deixar livre, liberta, para poder viver a vida que eu quero viver? É importante fazer esta reflexão. Olhar para esse relacionamento, olhar para, como eu disse, que histórias é que vêm de trás, o que é que ouviu as mulheres dizerem, a mãe, as avós, não é? Que histórias é que ouviu contar sobre homens e mulheres, sobre casamentos, o que é também para a mãe, o que é um homem, o que é que para o pai é uma mulher. Portanto, o que é que são estes conceitos, estas crenças, ou seja, o que é que as pessoas acreditam que é as verdades delas, não é? Das suas histórias e de aquilo que são as suas crenças, não é? De informação. E então é importante também perceber, portanto, como eu disse, como é que foi esta relação com o pai, como foi esta relação com a mãe, ou como é esta relação com o pai, ou como é esta relação com a mãe, e perceber esta percepção também de merecimento. Porque é que eu tenho dificuldade em me sentir merecedora de me sentir feliz num relacionamento? O que é que em mim ainda está preso numa informação atrás que faz com que eu não me sinta merecedora de viver a vida que eu quero viver?